Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós estamos felizes, com o que o Senhor tem feito. Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens que nós estamos intitulando com o tema Raízes, E eu queria muito te encorajar a participar, a não perder nenhum desses próximos domingos, A princípio, são 4 domingos, mas tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Pode ser que acrescente, menos é difícil, mas mais pode ser que a gente coloque outras raízes aí para a gente refletir. E de onde surgiu, esse tema? Sempre que a gente vai falar e vai colocar um tema para uma mensagem ou uma série, porque nós estamos refletindo e meditando, a gente vem pensando um pouco no contexto que nossa comunidade está inserida, no momento que o Senhor tem falado e o que o Senhor tem ministrado para nós. E uma das coisas que nós temos meditado é exatamente com isso que nós estávamos falando hoje, que nós falamos na virada do ano, é sobre esse crescimento que a nossa igreja ela vem acontecendo, um crescimento de pessoas que estão fazendo da Paz Church aqui em Itapetininga, de Sorocaba, uma família para pertencer, pessoas que estão se achegando porque estavam distantes de Cristo e agora estão se aproximando novamente do Senhor, e estão tendo a oportunidade de se unir a essa família que não para de crescer. Mas nós também temos pessoas que estão se convertendo e fazendo confissões de fé, Nós tivemos aí 67 pessoas que se batizaram em 2025 em relação a Sorocaba e Itapetininga. Então isso mostra uma alegria muito grande, mas isso também traz para nós um ponto que nós precisamos refletir, que nós poderíamos chamar como talvez um ponto de preocupação, que é como estão as nossas raízes, em que nós estamos alicerçados, em que nós estamos enraizados, porque nós não queremos construir, não queremos fazer parte de nenhuma construção que seja a curto prazo. Nós não queremos fazer parte de uma comunidade que faz um crescimento ou que busca um alcance de pessoas a curto prazo. Nós queremos de fato que as pessoas estejam enraizadas e alicerçadas em Cristo Jesus e em tudo aquilo que Ele fez. Não falando especificamente para este lugar ou para a igreja, mas que se porventura ela estiver em qualquer outro lugar do mundo, ela carregue essa mesma mensagem, ela viva de uma forma intensa para o Senhor Jesus. Isso não está atrelado necessariamente à igreja, mas isso está atrelado ao nosso entendimento e aonde estão e como estão firmadas. E a gente fala as nossas raízes, porque não é só das pessoas que estão chegando agora, são as nossas, as minhas, as de vocês. Como estão as raízes que estruturam essa árvore que há na parte externa. Quando a gente fala de raiz, a gente fala de fundamento, a gente fala sobre essa estrutura que vai sustentar uma árvore, por exemplo. Quando a gente fala de fundamento, ou de firmamento, ou de base, Jesus ele usa em Mateus capítulo 7, ele usa aquela passagem conhecida sobre a construção de uma casa sobre a rocha. E ele compara um homem e diz que é prudente o homem que constrói a casa sobre a rocha, e é uma casa que, atrelando a palavra, faz menção a alguém que não somente ouve, mas que pratica a palavra. Então raiz fala de fundamento, raiz também fala de nutriente. O local onde uma árvore possa estar localizada, se ela está perto ou não de um rio, por exemplo, de água, isso vai dizer se essas raízes elas vão permanecerem irrigadas constantemente. O próprio salmista, ele diz isso em Salmos 1, ele fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O salmista está dizendo que bem-aventurado é aquele
que, se comparado a uma árvore, é plantada perto do ribeiro de águas, para que essa árvore garanta que haja uma raiz irrigada constantemente. Então, raiz também fala de nutriente, de onde nós estamos localizados e qual é a qualidade do solo aonde nós, como árvores, estamos enraizados também. E raiz também fala de pertencimento, né? Não tem como uma árvore ter a raiz distante da parte externa que é visível. Então, a raiz, ela vai falar de um lugar, aonde aquela árvore pertence. A gente percebe que algumas plantas, elas frutificam, se dá muito bem num lugar, numa região, mas em outras não. Então, raiz vai falar de onde você pertence. Existe uma frase bastante conhecida, porém de um autor desconhecido, que fala que todos nós deveríamos ter asas e raízes. Asas para que nós possamos voar e voar para longe, e raízes para que a gente possa saber de onde nós viemos e o lugar onde nós podemos voltar. Existem pessoas que têm essa facilidade de voar, de ir além, de ir para lugares diferentes, mas não consegue sentir um lugar de pertencimento, não consegue sentir quem é o seu povo. Que você possa olhar, inclusive para a Paz Church, e você se sentir pertencente a essa comunidade. Raiz também fala de pertencimento. Então, pensando nisso, nós vamos trabalhar nessas 4 semanas, quatro pontos, 4 questões importantes para que a gente possa ter uma vida espiritual saudável. A gente vai falar sobre as raízes da nossa fé, e as raízes da nossa fé vai falar sobre em que ou como nós estamos enraizados, como é que nós lidamos com o Evangelho, como é que nós estamos compreendendo o Evangelho e a mensagem da cruz. Então, foi bem propício nós falarmos sobre isso hoje, inclusive, que é a ceia. Nós vamos falar também no segundo domingo sobre as raízes das nossas emoções, né? Então, como nós lidamos com as nossas emoções, como é que nós vemos as emoções sendo tratadas à luz das Escrituras. Então, nós vamos falar e meditar um pouquinho sobre isso, como é e como deve estar as nossas raízes no que tange as emoções. A gente vai falar sobre também as raízes dos nossos relacionamentos. Nós cremos que nós somos plenos em Cristo, mas há uma necessidade bíblica de nos relacionarmos com pessoas. A gente sempre fala sobre isso. Então, nós vamos falar sobre relacionamentos, entendendo que nós precisamos estar firmados em relacionamentos onde nós não só sugamos algo, onde nós só recebemos algo, mas onde nós também oferecemos algo. Se nós formos ver o que Paulo diz aos Gálatas sobre as características do fruto do Espírito, a gente vai ver que as características, a maior parte delas fala a respeito de relacionamento. Vai falar sobre amor, sobre bondade, sobre mansidão, sobre domínio próprio. Então ele vai falar sobre características que envolvem e só fazem sentido quando eu falar e estar me relacionando com outra pessoa. E por fim, nós vamos falar, ou melhor, temos a expectativa de fechar assim, falando sobre raízes da nossa esperança, né? Que é o que nós esperamos agora e o que nós esperamos para o futuro. E aí falando de fato de uma esperança escatológica sobre o fim dos tempos, entendendo como é que nós precisamos lidar com essa verdade. Então, só estou introduzindo a série para que você não perca. Eu sei que janeiro normalmente é um mês ainda às vezes de férias, ainda é um mês às vezes que às vezes você recebe um familiar na sua casa, e está tudo bem, faça isso mesmo. Mas se você puder, não perca nenhum desses próximos domingos, para que você possa iniciar o ano de 2026 com conceitos muito bem claros sobre as raízes e sobre esses temas que eu introduzi aqui. Amém? Se por um acaso você perder, todas as nossas mensagens elas vão ficar salvas ali no YouTube. Você pode assistir. Se perdeu aqui, não dá para aqui nem na noite, vai lá em Sorocaba, nós estamos falando a mesma série lá. Então assim, você só vai perder se você quiser, sua raiz só vai ficar fraca se você quiser também. Amém? Amém, falou amém, já era. Gente, hoje nós vamos falar sobre raízes da nossa fé. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Esse é o texto base da nossa série. É o texto para você memorizar nos seus cultos domésticos, para você falar, refletir. O livro de Colossenses a gente vai também citar bastante aqui. Então é importante que você aproveite deste momento para que você possa absorver o máximo do que o Senhor quer falar com a gente nesses dias. Colossenses 2, 6 e 7 diz assim:
Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, diga assim, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor e submissos, ó Pai, à Tua palavra. Nós estamos aqui com muito temor sobre aquilo que o Senhor tem falado e ministrado aos nossos corações, que nós possamos sair daqui edificados, ó Pai, entendendo as raízes da nossa fé, da nossa vida cristã, do Evangelho de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto que Paulo, que nós lemos aqui, ele está mandando uma carta para a igreja de Colossos, e ele fala assim: como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados, firmados na fé que vocês foram ensinados e transbordando de alegria. A igreja de Colosso, ou a cidade ali de Colosso, a igreja de Colosso ficava na cidade da Frígia, que hoje é a atual Turquia. E era uma região que ela era muito conhecida por um misticismo religioso muito forte. E havia também um sincretismo religioso muito forte. O que é sincretismo religioso? É uma mistura de várias religiões, de várias crenças, que trazia um ambiente um tanto desfavorável. Uma competição, uma influência cultural muito grande, para que a mensagem de Jesus fosse anunciada. A própria igreja de Colosso, os estudos mostram que Paulo, muito provavelmente, antes de escrever a carta, ele nunca esteve lá. Quem iniciou a igreja de Colosso foi um cooperador de Paulo chamado Epáfras. E ele inicia a igreja, ele fala do Evangelho de Cristo, e o Evangelho que ele mesmo havia aprendido. E um dos momentos que Paulo está preso, ele vai até a prisão e ele conversa, e ele fala com Paulo a respeito de como estavam a igreja de Colosso. A igreja de Colosso era uma igreja formada por judeus e gentios, com uma influência grego e romana muito forte. E ele fala para ele, Paulo, olha, está acontecendo isso, e ele traz alguns pontos que eram positivos, mas ele traz uma preocupação. Uma das minhas preocupações é porque há uma influência cultural, mística, esse sincretismo religioso, uma forma dos judeus tentarem impor algumas leis judaicas para os cristãos, que alguns deles estão se distanciando. E Paulo, então, ele escreve uma carta para a igreja de Colosso baseado nesse contexto. Ele escreve uma carta, e nessa carta nós vamos ver Paulo falando de um evangelho muito puro, muito simples e puro. Ele vai falar, inclusive, que ele traz Jesus como a base de tudo. No texto, você pode ler depois a carta de Paulo aos Colossos, ele vai falar sobre, inclusive, assim, os rituais da antiga aliança. Tudo aquilo que aconteceu, eles têm o seu cumprimento em Jesus Cristo, dizendo que Jesus é a revelação, é a principal, é a revelação fim do que era a mensagem de Deus para a humanidade. E aí Paulo, ele escreve inclusive nos primeiros capítulos algo que fica até poético, você pode ler lá depois, mas falando a respeito de Jesus ser único e ser suficiente, tentando encorajar aqueles irmãos a olharem para a fé que eles haviam aprendido. Mas irmãos, inclusive em Colossenses 2,17 ele fala assim: tudo é sombra das coisas que estavam por vir, a realidade porém encontra-se em Cristo. Paulo está dizendo para eles assim, ó, Cristo é a maior revelação que nós poderíamos ter. É claro que a atmosfera, imagina aqueles cristãos que cresceram em um ambiente dessa adoração, desse misticismo, aquele negócio místico, aquela mistura de crenças e religiões, imagina que não era um ambiente tão fácil para ser pregado e para que eles compreendessem. Eu inclusive, tive uma experiência alguns anos atrás, quando eu morei nos Estados Unidos. Nós moramos lá e nós encontramos com vários grupos internacionais, né, de pessoas de diversas partes do mundo. E existia um grupo de indianos, inclusive algumas pessoas pensam que eu sou indiano, gente, eu pareço indiano, né? A minha mãe ali, ó. Porque meu pai não parece nada indiano. E aí, quando a gente falava sobre esse tema, existiam alguns deles que eram cristãos. Eles traziam a realidade de quão era difícil lá na cultura da Índia
falar a respeito de Jesus e viver, porque Jesus, ele até era falado, mas muitos deles viam Jesus como um dos outros deuses. Um dos outros que eles adoravam, um dos outros que, se tivesse uma prateleira, Jesus estaria ali como um outro Deus. E a gente falava um pouco sobre essa dificuldade que hoje não é, e eu posso dizer isso com clareza, ela não é tão difícil para nós não temos tanta restrição hoje de anunciar a mensagem, de pregarmos essa mensagem da reconciliação que o Senhor deixou a nós. Em Tapetininga hoje nós temos acesso, nós podemos chamar pessoas, eu tenho pessoas que trabalham comigo, que estão aqui, que participam da nossa igreja, da nossa comunidade, e eu sou o Marco aqui e eu sou o Marco lá. Se eu fosse um Marco aqui e outro Marco lá, como é que eu viveria dessa forma? Não tem como. Eu até brinco lá às vezes, que às vezes vem algumas pessoas, teve um cara já que veio pedir demissão para mim, aí ele chorou ali, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso orar por esse homem. Estava ali, eu falei, eu vou, posso orar por você, irmão? Irmão, e o cara era um funcionário que fazia parte do meu time lá, não, vem aqui, vou orar, porque eu não consigo. Se um dia o RH fala assim, Marcos, você não pode mais fazer isso, eu falo, ai meu Deus do céu, vamos no banheiro, vamos encontrar algum lugar, mas eu vou falar de Jesus. Porque quando nós olhamos para esse contexto que Paulo estava falando, era um contexto onde havia os judeus querendo impor regras judaicas, eram filosofias de ascetismo que pregavam essa autonegação como um caminho para a evolução. Existia aqui também um misticismo muito forte, envolvendo a adoração aos anjos, visões, e tentando mostrar um conhecimento secreto e místico que daria acesso a um nível espiritual superior. Você entende que o contexto, eu estou dizendo tudo isso para que nós possamos entender que o contexto, ele não era tão favorável assim. E como eu comentei, que eu tive essa experiência, algumas pessoas, elas olhavam Jesus até, mas Jesus era algum dos outros deuses. E Paulo, ele vai trazer e ele vai tratar sobre um tema que ele vai chamar de um ponto de preocupação, que é em relação ao entendimento do que era o evangelho. O que é o evangelho aqui, só para nós compreendermos, e depois a gente já volta nessa carta. Olha que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19. Foi inclusive o texto que nós lemos aqui na ceia. Diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou em nós, a mensagem da reconciliação. Mas o que é o evangelho? O que são as boas novas? O que é essa notícia? A notícia do evangelho, que como eu disse, talvez esse texto, um dos que deixa mais claro, é que Deus, ele se reconciliou com o mundo. Gente, se ele se reconciliou com o mundo, é porque havia um problema entre Deus e o mundo. Eu não posso dizer assim, eu me reconciliei com a minha esposa. Cara, vocês estavam brigados? Não. Mas tinha algum problema? Não. Mas, por que você talvez você não está usando a palavra certa. Você só se reconcilia com alguém quando você tem um problema entre esse relacionamento. O problema da humanidade que estava entre ela e Deus era o pecado. E o que Paulo está dizendo? Que Deus, ele se reconciliou com o mundo por causa de Cristo. E ele diz assim, ele não levou em conta as transgressões dos homens. Ele não levou em conta os pecados dos homens. Ele não levou em conta. E ele fez mais do que isso. Ele atribuiu a mim e a você a mensagem da reconciliação. Se nós pensarmos o que é o evangelho, vai lá, memoriza esse texto, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Nós éramos inimigos de Deus, mas Cristo morreu naquela cruz, ele pagou o preço que era meu e ele me fez ser olhado de uma forma diferente agora por Deus, porque agora Deus se reconcilia com a humanidade por causa de Cristo. Esse é o evangelho. O que Paulo está dizendo, inclusive, é a mesma crítica que ele faz aos Gálatas. Ele fala sobre uma crítica sobre que era um outro evangelho. Ele denomina o outro evangelho como qualquer coisa que atribui, além de Cristo, eu acrescento algo. Porque muitos deles acreditavam que, e era um pouco da pressão cultural e judaica, que alguns daqueles cristãos que haviam se convertido, mas que estavam ainda naquele ambiente, era assim, olha, tudo bem, Cristo fez isso, mas você também precisa guardar o sábado, você também precisa de circuncisão, você precisa de sofrimento. É como se você precisasse de Cristo mais alguma coisa.
Como se você precisasse de Cristo mais o cumprimento de alguns costumes. Se você precisasse de Cristo para a salvação, mais qualquer outra obra humana. E a gente fala isso repetidas vezes, para que de fato isso esteja muito bem compreendido. Isso vai falar sobre as raízes da nossa fé. Jesus, e Paulo está dizendo, Jesus é único, Jesus é suficiente, não tem nenhuma outra obra que eu possa fazer e complementar a obra redentora de Cristo Jesus. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 1, versos 6 e 9, que foi exatamente a mesma crítica que Paulo está fazendo. Ele está dizendo assim: eu me admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Eu me admiro. Ele fala, vocês estão abandonando tão rapidamente para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, eu repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que vocês já receberam, que seja amaldiçoado. Qual era o evangelho que eles já haviam recebido? O evangelho de que Jesus fez tudo sozinho. Porque nós, os nossos atos, as nossas obras, a palavra de Deus diz que é como os trapos da imundícia. Não havia nada, não há influência. Nossa capacidade de fazer algo bom não poderia interferir na obra redentora da cruz. Então o princípio que a gente precisa carregar muito forte quando nós falamos de salvação é que a obra de Cristo é suficiente. Mas Marco, eu não preciso fazer isso, eu não preciso vir para a igreja, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar. Sim, você precisa fazer todas essas coisas. Mas é sobre uma outra ótica e você vai entender um pouquinho isso ao longo dessa mensagem. Mas a primeira e a verdade, uma das primeiras verdades que eu quero que você saia daqui, eu já ouvi isso, ótimo irmãos, mas nós vamos ouvir mais, porque não é só você que precisa saber, nós carregamos a mensagem da reconciliação. As pessoas precisam entender que não há mérito nelas, não há mérito em mim. É tudo mérito de Jesus Cristo. Foi Ele que pagou o preço. Foi Ele que resolveu o meu problema. Foi por causa dEle que eu me reconciliei com Deus. Quando nós estamos falando sobre salvação, esse conceito fica muito claro nos textos de Gálatas. Mas quando nós estamos falando também sobre vencer ou refrear o impulso pecaminoso, o impulso da carne, que está falando menção ao pecado, Paulo ele está falando aos Colossenses uma mensagem também muito importante, quando ele fala assim que qualquer outra coisa na luta contra os desejos pecaminosos também não tem valor algum. Vamos ler o texto primeiro, depois eu continuo. Colossenses capítulo 2, verso 20. Diz assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por quê? Porque, como se ainda pertencesse ao mundo, vocês se submetem a regras. Não manuseiem, não prove, não toque. Olha, Paulo está dizendo assim, se vocês já morreram com Cristo, por que ainda vocês se submetem a regras? A regras do tipo, não faça isso, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Tais mandamentos, que são essas regras e essas proibições, ele fala, tem aparência de sabedoria, como a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e austeridade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui basicamente que não adianta nós estabelecermos uma lista de regras, não adianta nós estabelecermos uma lista de proibições, se nosso desejo é refrear os impulsos da carne. Ele está dizendo, da mesma forma que para a salvação, nós não podemos acrescentar em nada, se nós queremos viver uma vida de santidade, se nós queremos viver uma vida livre do poder do pecado, não adianta nós estabelecermos regras, limites e uma lista de proibições. Isso não vai travar o pecado. O impulso sexual de um jovem, ele não vai ser travado estabelecendo várias regras. Ele não vai gerar transformação. Você pode até tentar conter de algumas formas,
Mas o evangelho de Cristo não é resolvido, a santidade não é resolvida tentando traçar uma linha quadrada que eu não posso sair desse quadrado, eu não posso sair dessa área. Eu vou colocar uma lista de um caminho aqui, uma área onde eu não posso percorrer, como se fosse uma lista de regras e proibições. O evangelho não se trata disso, irmão. Sabe com quem eu faço isso? Eu faço isso com a minha filha, com as minhas filhas. A gente lá na minha casa tem uma escada e a gente colocou aqueles portãozinhos na parte de baixo e na parte de cima. Para que não suba, né, sem estar acompanhada devidamente, autorizada. E para que também não desça, né, principalmente. Porque elas acordam às vezes, né, a Rebeca ainda não consegue sair do berço, mas a Bela já dorme na caminha. Então ela às vezes ela sai meio sonâmbula ali, né. E sai no quarto da mamãe. Às vezes ela até erra o quarto, foi pro outro quarto e ainda ela sai falando pra Rebeca: tô indo no quarto da mamãe. A Rebeca dormindo que tá. Ou esguelando. Por que eu fiz isso? Porque para minha filha de 3 anos, ela ainda não compreende, ela ainda não tem maturidade para entender aquilo que é perigoso e aquilo que não é. Então a gente estabelece limites, esses limites, essas regras funcionam até o momento que ela entender que ela consegue abrir o portãozinho, ou que ela consegue passar por cima do portãozinho. E a Rebeca já faz assim, ó, esses dias eu vou ter que trocar aquele portão já, porque ela já está quase que arrancando aquele lá, porque é fortinha, menina. Regras, essas regras, a gente faz com uma criança, a gente faz com alguém que ainda não entendeu, a gente faz com alguém que ainda é imaturo. Mas o evangelho de Cristo, o pecado, ele não vai ser travado quando nós colocarmos uma lista de regras e proibições. A mentira, a inveja, o ciúme, o amor pelo dinheiro, ele não vai ser travado por meio das regras. Você pode até esconder de alguém, mas você não vai conseguir refrear os impulsos da carne. Você não vai conseguir se submeter aos desejos, fazer com que os desejos da carne sejam submetidos à santidade. Paulo está falando, não são essas proibições. Ele fala, isso pode até ser inteligente, isso pode até parecer bom, mas ele não tem poder para refrear os impulsos da carne. Mas ele traz um segredo importante no capítulo 3 de Colossenses, verso 1 e 3, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Verso 3, pois vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Paulo está dizendo assim, não adianta você colocar uma lista de proibições. Isso não vai ter poder para refrear os impulsos e os desejos da carne. Mas existe uma revelação, existe uma consciência que nós precisamos entender e absorver. A nossa santidade, ela vai fluir da consciência de que nós estamos conectados com Cristo. Paulo está dizendo assim que vocês estão conectados com Deus, estão em Deus, está escondida com Cristo em Deus. Isso significa que o Senhor, Ele nos reveste, Ele nos protege, Ele nos cobre e nós estamos escondidos em Deus. Isso faz com que eu e Jesus sejamos um. Isso faz com que eu e Jesus estejamos amalgamados. E agora nós somos um. Marco, o que isso significa? De uma forma bem clara. Significa que uma pessoa, eu sou casado e eu estou prestes a cometer um pecado de adultério, por exemplo. Se eu desenvolvo a consciência e o entendimento, porque Paulo está dizendo, se vocês morreram com Cristo, a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Isso significa que se eu sou casado e estou prestes a cometer um adultério, quando eu vou e eu me deito numa cama com uma mulher que não é minha, eu estou levando Cristo junto comigo. Isso significa que quando eu estou pecando o pecado da pornografia, eu estou levando Cristo junto comigo. Isso significa que quando eu estou mentindo ou estou tentando encontrar e tirar proveito dentro do meu trabalho, eu estou levando Cristo comigo. Afinal, eu estou escondido com Cristo em Deus. Se eu já morri com Cristo, eu vivo em Cristo escondido em Deus. Essa consciência é poderosa para nos fazer fluir em santidade, para de fato deixar com que Jesus governe as nossas vidas. A verdade é que agora, o que eu vou fazer, Cristo está junto comigo. Irmãos, quem tem uma consciência bem aguçada, eu vou falar para você, para.
Ele vai parar, porque imagina, o cara está lá, está cometendo um adultério, está na cama de um motel, num quarto de um motel, e aí ele está lembrando, Cristo está aqui junto comigo, meu Deus do céu. Cara, porque se isso não mexe com você, é porque talvez a consciência de que você e Cristo são um, ainda não está muito aflorada. A verdade é que você não vai conseguir vencer ou reprimir ou refrear os impulsos da carne, colocando uma lista de proibições, uma lista de regras. Como você vai vencer? Eu vou vencer sabendo que eu sou um com Cristo e agora Cristo habita em mim. E o que Cristo faz? Ele frutifica e são os frutos de Cristo que precisam aparecer. Essa mensagem é poderosa, é isso que vai nos levar inclusive para o texto base da série. Voltando lá para Colossenses 2, 6 e 7 diz: portanto, como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados. Então vamos lá, volta um pouquinho lá. Continuem a viver nele. Ele está dizendo, continuem em Cristo. Cristo não é só a porta de entrada, Cristo é o caminho. Você não só recebe Cristo e agora tem acesso a Deus, você continua em Cristo. Ele é a porta de entrada, mas Ele é também o caminho. Ele continua dizendo, estejam enraizados nele, coloquem as suas raízes nele, que essa inclusive é a base, é o tema da nossa série. Nós precisamos estar enraizados em Cristo Jesus. Nós precisamos estar enraizados no que o Evangelho significa, estarmos conectados com Ele. Ele fala, sejam edificados nele. Saber que Jesus habita dentro de mim, Ele vai gerar edificação, Ele vai ocupar lugares podres que estavam na minha vida, porque agora é Ele que habita em mim. Eu preciso orar por essa consciência, gente, eu preciso orar por essa consciência. Na virada do ano, no primeiro dia do ano, eu orei aqui, né, estava orando com a minha família e tal, mas quando foi no finalzinho do dia, eu saí, estava na casa da minha mãe, eu saí lá e eu orei, e o tema da minha oração foi, Senhor, eu quero muito que em 2026 eu tenha mais consciência de Jesus Cristo. Eu quero ter consciência, porque uma vez que eu tenho consciência, eu obedeço. Uma vez que eu tenho consciência que eu estou com Jesus, eu venço o pecado. Uma vez que eu tenho consciência que eu estou com Cristo, eu não tenho medo. Uma vez que eu tenho consciência de que eu estou com Cristo, eu avanço. Uma vez que eu tenho consciência de que eu estou com Cristo, eu vou para frente, sabe? Por quê? Porque eu sei que é Ele que habita em mim. Eu sei, então essa consciência precisa nortear a minha vida. Ele também fala, fiquem firmados na fé, como vocês foram ensinados. Epáfras havia ensinado um evangelho como Paulo estava pregando. Um evangelho onde Jesus era suficiente. Onde eu não precisava atribuir a Cristo e à obra redentora de Cristo nada para ser salvo e nem para vencer os desejos do pecado. Então ele está dizendo assim, continuem firmados nessa fé. Continuem firmados como vocês foram ensinados. E eu falo para vocês, continuem firmados nessa fé de que Jesus Cristo é suficiente para nós, de que Jesus Cristo é suficiente para vocês. E por fim ele fala, para que vocês transbordem em gratidão. Esse é o texto base da série. Para que vocês transbordem em gratidão, porque sabermos do Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela não pode gerar desespero, ela não pode gerar medo, ela precisa gerar em mim gratidão, alegria absoluta, sabendo que, Senhor, eu já não sou mais condenado, mas eu pequei porque ainda a revelação da consciência de que Cristo está comigo ainda precisa ser aperfeiçoada. Porque se você já percebeu, quando você peca e você vai lá, ora arrependido, aí naquele momento, se viesse de novo aquela tentação, você diria não. Porque naquele momento você está com a sua consciência, e não é a consciência pesada. É a consciência de que Cristo habita em você. E naquele momento você teria condição de dizer, não ao pecado. Eu teria condições de dizer isso, porque o que nós precisamos é aperfeiçoar essa consciência. Gente, dizendo tudo isso, tem algumas perguntas que eu queria fazer aqui, só para nós refletirmos. E essas respostas, talvez elas vão dizer muito a respeito de como estão as suas raízes. Para nós refletirmos, como é que eu vejo o meu processo de salvação? Será que eu creio que Cristo me salvou como um ato de graça, ou eu ainda alimento de alguma forma a ideia que teve algum esforço da minha parte? Será que eu creio que Cristo me salvou e que Ele foi suficiente, ou ainda eu alimento de alguma forma, eu precisava fazer isso ainda, eu precisava fazer mais isso, eu precisava fazer mais aquilo, eu preciso mais ir para a igreja, não está dando certo, porque eu preciso ir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todas as células, sabe, você fica tentando fazer com que você
coloquem um pouquinho a mais na obra de Jesus. Será que eu acordo todo dia tentando me salvar? Eu tenho vivido uma vida de gratidão porque eu creio plenamente que Jesus me ama? Será que ainda alimento uma certa percepção que Deus está o tempo todo me julgando e me reprovando? Será que eu sinto que preciso de mais regras para viver bem? Será que eu me sinto livre para agradar a Deus ou eu me sinto escravo das minhas vontades? E eu digo constantemente quando eu erro, foi mais forte do que eu. A resposta dessas perguntas, depois eu posso até mandar para que nós possamos refletir, mas a resposta dessas perguntas vai dizer muito sobre como estão as nossas raízes e se elas estão ou não firmadas exclusivamente em Cristo. Porque se elas não estiverem, irmãos, eu vou dizer para vocês, a chance de pessoas morrerem por falta de nutrientes, de água, é muito grande. Se as nossas raízes não estiverem em Cristo, os dias maus eles vão chegar, e quando chegar nós não estaremos alicerçados, nós não estaremos enraizados nessa fé, e você pode se distanciar por causa disso. Eu me assusto com a quantidade de pessoas que se afastam de Cristo. Eu tenho amigos que ministravam junto comigo louvor, que eram, inclusive, que pregavam, eram pastores, e se distanciaram, e se afastaram de Jesus Cristo. Eu não estou falando isso para trazer condenação para essas pessoas, mas isso me traz um temor muito grande. Talvez você conheça pessoas, você fala, nossa, essa pessoa, talvez é minha esposa, meu marido, meu amigo, estava ali junto comigo, e algumas coisas fizeram com que ele se distanciasse. Eu não sei você, mas eu me preocupo com isso. Eu fico pensando, será que essas pessoas elas se afastaram porque será que elas realmente conheceram a Jesus e o seu evangelho? Será que elas conheceram verdadeiramente o que Jesus fez na cruz? Ou será que elas não conseguiram viver segundo esse falso evangelho que foi criado? Essa exigência, esse cumprimento, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. E aí por não conseguir cumprir essas exigências, eu desisto. Eu vou falar para você, esse não é o evangelho de Cristo. Esse não é o evangelho que Jesus anunciou, que Paulo anunciou. O evangelho de Cristo é um evangelho onde atribui a Ele a obra redentora da cruz. E com certeza isso vai gerar transformação na nossa vida, mas isso acontece sob uma outra ótica que eu vou terminar falando sobre isso. Eu de fato não sei. Eu não sei se essas pessoas de fato nunca conheceram Jesus, ou se elas tentaram viver um evangelho cumprindo uma exigência, e aí por não conseguir elas se distanciaram. Mas uma coisa a Bíblia fala, ela traz com clareza que se nós estivermos com as nossas raízes bem alicerçadas em Cristo Jesus, nós poderemos viver uma vida sólida. Nós poderemos viver uma vida firmadas. Nós podemos passar o vendaval. Pode vir a tempestade, mas nós estamos firmados em Cristo. Somente Cristo é a rocha, é a base da nossa salvação. E da nossa vida, e da nossa caminhada cristã. Diante de tudo isso que eu falei, eu queria deixar aqui 3 verdades para nós encerrarmos. 3 verdades para que essa mensagem crie raiz em nosso coração. Primeira verdade, Cristo, que eu já falei e eu vou reforçar aqui. Cristo não é um livro de regras. Cristo não é um livro de regras. O Evangelho não é uma lista de proibições. Eu estou lendo um livro, inclusive, quando eu terminar, eu até falei aqui no Tadel, eu quero ministrar sobre isso. Ele chama Chega de Regras, do Larry Crabb. É um livro excelente, que muda um pouco a nossa forma de olhar para o Evangelho, traz um pouco mais de profundidade. E ele fala um pouco sobre isso. Ele fala que Cristo não é um livro de regras. O Evangelho não é uma lista de proibições. Agora eu estou indo para a igreja. Deixa eu ver a lista agora do que eu posso fazer e do que eu não posso fazer. E aí eu vou ali tentando. E muitas pessoas se afastam por causa disso. Eu vou lá na igreja, mas agora eu não posso mais ir na minha baladinha lá que eu ia. Eu não posso mais beber aquilo que eu bebia. Eu não posso mais usar aquilo que eu usava. Eu não posso mais sair com quem eu queria. Porque ela vai atribuindo a fazer e a cumprir algumas exigências. Cristo não é um livro de regras. O Evangelho não é uma lista de proibições. O que vai fazer com que a nossa vida seja transformada, para que nós não venhamos viver uma vida leviana e nem uma libertinagem, o que vai fazer é o quanto você tem revelação de que Cristo habita em você e de que você é um com Cristo. Essa verdade, essa revelação, sim, vai gerar transformação na sua vida. E não uma lista de regras para tentar te inibir ou te proibir. Inclusive, quando eu estava pensando sobre isso, eu fui ver um pouquinho a diferença sobre
frear e refrear. Porque Paulo ele fala aos Colossenses assim, que nenhuma dessas regras ela teria poder para refrear os impulsos da carne. E por que Paulo fala sobre refrear os impulsos da carne? Eu trouxe aqui, só para nós, e talvez isso ajude a nós entendermos a essa ilustração, a diferença de frear e de refrear. A palavra frear, ela vem da ideia de colocar um freio externo. É como se um carro ele estivesse em constante aceleração. Ele está acelerando, está em constante aceleração, e de repente o freio, ele faz o quê? Ele tenta segurar o carro, para que ele pare. Mas a partir do momento que aquele freio ele deixa de ser ativado, o carro segue o rumo natural dele, porque o natural dessa ilustração é um carro que está constantemente acelerando. O que a lei tenta fazer? A lei tenta frear o pecado. A lei ela vai tentar segurar, mas não faça isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça outro. Ela tenta de alguma forma cercar, mas o ser humano ele não consegue cumprir todos esses requisitos da lei. Então a lei ela tenta frear o pecado, mas ela não gera transformação. É por isso que Paulo está dizendo, não adianta você tentar colocar regras, medo nem pressão externa para você tentar frear o pecado. Ele pode até ser interrompido, mas não vai gerar transformação. Ao passo que refrear, ele vai trazer a ideia de domar, de conter desde dentro. É como um cavalo que tem forças, mas ele foi domado pelas rédeas. Então, o cavalo... ele não vai ficar parado, ele recebe um comando. Esse comando não tira o poder do cavalo, mas ele é submisso a essas rédeas. Nosso pastor está chamando nós de cavalo. Alguns aí chamaram de cachorro. Então, tô brincando, gente. Tô brincando, hein, gente, pelo amor de Deus. Ninguém é cavalo aqui. É só uma ilustraçãozinha. A questão de refrear é que ela vai fazer com que o nosso desejo ele seja submetido a um governo. Quando Jesus habita dentro de mim, agora o pecado, ele vai se submeter ao Espírito. E aquilo que eu vou externar, a minha atitude, o meu comportamento, precisa ser resposta de alguém que desenvolveu consciência de que eu sou um com Cristo. E por esse fato de ser um com Cristo, o meu comportamento já não é mais o mesmo. Essa é a diferença de frear e de refrear. E se nós falássemos... em resumo, o que é olhando para a religião e olhando para o evangelho? A religião ela tentou frear o pecado e ela tenta até hoje, em muitos lugares, tentando frear, estabelecendo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo. Ao passo que o evangelho, ele ensina a refrear o pecado, porque agora eu sinto e eu entendo que Jesus está habitando dentro de mim, e Jesus não habita dentro de mim só para não me deixar cair, Ele habita dentro de mim para ensinar como eu devo andar, Ele habita dentro de mim para governar os meus comandos, Ele habita dentro de mim para governar as minhas atitudes, Ele habita dentro de mim para ditar o ritmo da minha vida, e o nível de santidade com que eu quero estar envolvido. É essa verdade que vai trazer libertação. Segunda verdade, nós não somos salvos pela nossa capacidade de obedecer. Nós não somos salvos pela nossa capacidade de obedecer. Talvez a gente já foi tão exposto a esse evangelho de que eu preciso fazer isso, mas preciso fazer uma campainha também ali, né? Uma campainha ali para eu conseguir a minha casa, conseguir meu carro. Eu preciso também, né, estabelecer alguma coisa ali, algum costume, né? Eu também preciso estabelecer alguma regra ali. Talvez a gente foi tão exposto a esse tipo de evangelho que nós temos dificuldade em lidar com o evangelho de que eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada pela salvação. Não, você não precisa fazer nada. Você não vai continuar, irmão, sem fazer nada. Você vai fazer alguma coisa, mas sob uma outra ótica. Não é para conseguir a salvação, mas porque nós recebemos a salvação. Não é para que nós possamos vencer o pecado, mas porque nós recebemos poder para vencer o pecado. E a partir daí, é por essa ótica que nós precisamos olhar. Nós somos salvos pela confiança que temos em Cristo. E Ele nos salvou e só Ele pode nos manter salvos. Esse é o evangelho da desistência do eu. E eu já estou terminando. Já chegou o disco voador. Só para descontrair aqui, para a gente finalizar. Essa é o evangelho que faz com que eu mate o meu eu e eu mate as minhas vontades. Esse é o evangelho. O evangelho é onde é como se nós fôssemos fazer uma ilustração. Como se nós tivéssemos
dirigindo um carro ou tentando dirigir um carro sem eu nunca ter pego um carro antes. E eu estou tentando ali, tentando mudar a marcha, tentando colocar em primeira, tentando colocar na segunda, mas eu não consigo, o carro morre. E tem uma pessoa do meu lado falando assim: vai cara, você consegue, vai, você é bom, você já recebeu o carro de Jesus, agora aprende a andar, vai. E o cara ali: eu não consigo, o caminho não vai, eu não consigo andar, na verdade porque o carro não vai. E o cara ali está tentando, mas ele não sabe, ele não consegue. E aí a outra pessoa está ali: vai cara, você consegue, você é forte, você é poderoso, você tem condições, Jesus te deu esse carro, agora só basta você dirigir. E como se nós estivéssemos dirigindo a nossa vida nessa ilustração, o cara não consegue, ele se frustra, até o momento que ele sai do volante e ele fala para Jesus sentar. E ele não pede para que Jesus sente no comando, para que o carro fique parado, ou para que ele estacione na estrada ou no caminho. Ele para porque ele sabe que ele é incapaz. E o que eu tenho que fazer? Eu só tinha que dar o comando para Jesus. Eu não preciso fazer nada, não preciso fazer nada. Essa mensagem, esse evangelho, essa graça, ela é escandalosa. Ela é escandalosa porque ela pega pecador que não consegue viver uma vida 100% de santidade e salva. Isso é escandaloso, é essa escandalosa graça que me alcançou, essa escandalosa graça que te alcançou, e não para nos dar condições agora de viver de qualquer forma, mas além de nos salvar, essa graça ela gera em nós habitação, e Jesus Cristo gera em nós transformação. Por fim, eu queria que essa terceira verdade também nós possamos sair daqui, é que eu sou muito amado e só em Cristo a vida. Gente, existirão momentos que nós passaremos por dúvidas. Nós passaremos por alguns momentos de dúvidas. E o primeiro argumento que precisa vir no nosso coração é: eu sou muito amado e não existe outro lugar onde eu queira viver. Só em Cristo há vida. Só em Cristo há vida. Essa verdade, nós precisamos sair daqui com ela. Eu já contei aqui o meu testemunho, nosso testemunho de casa, né? Você provavelmente já deve ter ouvido algo, quando eu falo sobre o que nós passamos, né, sobre a perda da minha irmã. Mas algo que eu nunca, talvez muitos de vocês não saibam, é o contexto que isso tudo estava envolvido. Quando a minha irmã faleceu, nós éramos de uma igreja pequena na cidade onde nós morávamos. E aí nós passamos, foi esse momento muito difícil, né, crises de sofrimento, tristeza. E nós fazíamos parte de uma comunidade na cidade onde eu morava, e nós decidimos, né, aconteceu alguns problemas com a liderança, né, com esse pastor que era nosso pastor, junto com a liderança dele, e por alguns motivos ele decidiu sair dessa igreja. E nós saímos junto com ele, em gratidão pelo cuidado, pela forma como ele esteve com a gente durante todo esse tempo, né, durante aquele tempo que ainda era relativamente curto. Fazia pouco tempo que minha irmã tinha falecido, até o momento onde houve essa divisão. E aí nós saímos juntos com esse pastor e nós fomos para essa outra igreja junto com ele. Não passou muito tempo, eu não era pastor, não era nada, era um ministro de louvor. Não passou muito tempo, aconteceu uma tragédia ainda superior ao que tinha acontecido com a gente. O filho desse pastor, que não era cristão, ele, depois de lidar por um processo de divórcio que ele não havia aceitado, ele comete algo muito triste, né? Ele vai lá e ele assassina a sua esposa de uma forma muito dura. E depois disso, ele vai no meio de uma rodovia e ele tira a sua própria vida. O contexto era péssimo. O contexto, porque nós havíamos perdido a nossa irmã, era uma das famílias, uma igreja pequena, uma das nossas famílias mais relevantes ali, que ajudava, fazia as coisas todas. E nós começamos a lidar com aquela situação, porque ele já estava tão triste, né, tão mal, com tudo aquilo que estava acontecendo. A gente já estava ainda tentando pegar os cacos do que tinha acontecido na nossa história, tentando cuidar dos meus pais, cuidar dos meus irmãos, saber que lugar que nós íamos, o que nós iríamos fazer, porque depois disso, né, foi muito difícil. As mensagens, os domingos eram muito difíceis, porque ele já não estava conseguindo trazer uma mensagem de renovo, de restauração, porque eles estavam muito machucados com tudo que tinha acontecido.
na tentativa de manter ali a igreja, manter tudo mais, ele continuou, e quanto mais ele continuava, mais as coisas se desgastavam, não por causa dele, mas por causa de todo o contexto. E eu percebendo o nível de atenção que estava acontecendo com a minha família, e foi nesse contexto que eu conheci o pastor Mateus. E eu me lembro que quando nós nos conhecemos, eu estava cheio de dúvidas, e eu cheguei para ele, cheio de dúvidas, e ele estava com mais dúvida do que eu. Acho que ele falou assim, ele ainda nem era pastor. Ele falou assim, meu Deus do céu, esse é um problema. Esse é um dos problemas que eu vou lidar. Imagina agora que ele tem 1000 ovelhas quase. São muitos problemas diferentes, gente. Os problemas são diferentes, as inseguranças são diferentes. O que nós passamos ali, só o Senhor sabe. O que nós passamos como crise de tristeza, de angústia, de incerteza, de como lidar com tudo aquilo, e passando por aquele processo. Eu procurando o pastor, falei, Mateus, eu preciso de ajuda, cara, eu preciso cuidar dos meus pais, preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar de mim, sabe, eu preciso de um alimento sólido, eu preciso cuidar, há um nível de atenção e há um alerta ligado na minha vida. E hoje, essa semana refletindo um pouco sobre essa história, esse contexto, eu pensei e tentei várias coisas, mas uma coisa que nunca passou na minha cabeça, desistir do Senhor. Nunca passou na minha cabeça em tentar encontrar a solução fora do Senhor. Nunca passou na minha mente. Eu não falo isso para me gloriar. É porque quando eu olho para trás, eu percebo que existia raiz firmada em Cristo Jesus. E nos dias maus, eu estava enraizado em Cristo Jesus, e nós estávamos ali com o vento querendo nos distorcer, querendo nos derrubar, mas eu estava firmado em Cristo Jesus. O meu senso de urgência, eu preciso encontrar um lugar para congregar, eu preciso de um pastor para cuidar de mim, eu preciso de um pastor para cuidar dos meus pais. Mas Cristo Jesus nunca foi uma opção de desistência. E eu não pensei isso lá. Eu penso isso hoje quando eu reflito sobre a minha vida. Eu penso isso quando eu reflito sobre o contexto da minha história. A olhar para trás e dizer assim, graças a Deus, houve uma raiz que estava firmada e conectada em Cristo, que me manteve firme nos dias maus. Queridos, os dias maus eles virão, os dias de angústia eles virão, os dias de dúvidas eles virão, mas a forma como você decidir enraizar a sua vida em Cristo Jesus, vai ditar como vai ser o resultado de passagem por dias maus. O que nos mantém firmes é o quanto nossas raízes estão profundas em Cristo. O que nos mantém firme é o quanto as nossas raízes estão profundas, estão conectadas. É o quanto de revelação você tem de Jesus Cristo. É o quanto você desperta dentro de você a revelação de que você é um com Cristo. E de que essa revelação vai te fazer parar quando você estiver prestes a pecar. Quando você estiver prestes de viver uma atitude de pecado, você vai estar com a sua consciência aguçada e dizer sim, eu digo não. Não pelo meu poder, mas porque Cristo vive em mim, porque eu estou enraizado nele. Duas pessoas que estiverem passando por, talvez no mesmo dia, os dois passaram por, pecaram por pornografia. Ele termina o dia se sentindo culpado, falando, Senhor, eu não consegui dizer não, eu não consegui vencer esse desejo da minha carne. Ele sente culpa. Ele ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. Ao passo que o outro também termina chorando, mas ele chora dizendo assim, Senhor, me dá mais revelação de quem Cristo é, porque se eu tivesse tido mais revelação, se a revelação estivesse mais aguçada naquele momento do ato, eu teria dito não. Os dois terminam chorando, mas um sentindo culpa e o outro se aproximando de Cristo, dizendo assim, eu preciso estar mais perto, eu preciso estar mais perto de Jesus, as minhas raízes precisam estar mais firmadas. Queria que você se colocasse de pé nessa noite. As suas experiências, elas podem contribuir para que você esteja firmado em Cristo. Mas não permita com que os dias se passem, não permita que mais um ano entre sem você cuidar das suas raízes da fé, sem você cuidar da sua base de fé, daquilo que você acredita e do Evangelho que transforma a sua vida. Não é momento para nós vivermos uma vida de culpa.
Mas também não é momento para nós vivermos uma vida parado. Não é momento para nós vivermos uma vida sucumbida pelo pecado. Cristo já pagou o preço na cruz. E Ele nos deu a condição, por meio do seu sangue, de dizermos não ao pecado, de dizermos não à preguiça, de dizermos não à pornografia, de dizermos não ao ímpeto sexual, de dizermos não à sujeira do pecado e dizermos sim à santidade de Deus. É Cristo habitando em nós que vai gerar transformação. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa noite. Senhor, nós estamos aqui, Pai, com a Tua igreja, inclinada para a Tua voz, Pai, inclinada para a Tua palavra. Cristo, Tu és a esperança da glória. E quando nós olhamos a Ti, nós entendemos que nós recebemos a mensagem da cruz. E essa mensagem da cruz faz com que a gente viva em Ti, que a gente esteja enraizado em Ti, que a gente esteja sendo edificado por Ti, que a gente esteja firmado na fé que nós aprendemos, aonde diz que Jesus Cristo e a Sua obra redentora na cruz é suficiente nas nossas vidas. E isso faz com que a gente se transborde de alegria. Senhor, nós estamos aqui, Deus, com o nosso coração clamando ao Senhor, para que as nossas raízes, elas estejam firmadas em Cristo. A raiz da nossa fé esteja firmado no fato de que não há nada, eu não posso inverter os papéis. Primeiro eu preciso reconhecer Cristo. Primeiro eu preciso reconhecer Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. E a partir do momento que o Senhor entra na minha vida e gera relacionamento, o Senhor desperta comportamentos que antes eu não tinha. O Senhor desperta a santidade que antes eu não tinha. Eu não quero viver uma vida de culpa, eu quero viver uma vida de revelação, que Jesus Cristo habita em mim. Cristo é suficiente, Cristo é suficiente, Cristo é suficiente. Enquanto nós cantamos uma canção, eu queria que você, com os olhos fechados ainda, fizesse a sua própria oração e refletisse sobre tudo aquilo que o Senhor ministrou em seu coração, em nome de Jesus. Mas Deus provou o seu grande amor, seu próprio Filho entregou, seu sangue trouxe redenção. Já não há mais condenação, mas Deus provou seu grande amor, o próprio Filho entregou, seu sangue trouxe a redenção. Nossa coroa é Cristo, somente Cristo, Jesus. Nossa glória é Cristo, nossa esperança é Cristo. Nossa coroa é Cristo, somente Cristo.
nossa glória é Cristo, a nossa esperança é Cristo, a nossa coroa é Cristo, somente Cristo, somente o que Cristo fez, não há outro evangelho. Nós nos apegamos a este evangelho, nós nos apegamos ao evangelho da salvação, onde não há mais condenação. Nós queremos que a nossa fé esteja firmada nessa verdade, em nome de Jesus. Aleluia. Você que recebeu essa palavra, dê uma salva de palmas bem forte. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Nós vamos encerrar agora. Nós vamos querer convidar os líderes aqui à frente. Nós estaremos deixando a oportunidade para que você possa vir aqui e para que nós possamos orar por você. Talvez o motivo da sua oração nessa noite seja para que seja desenvolvida e intensificada a consciência de que Cristo habita dentro de você. Talvez você queira nessa noite entregar a sua vida para Jesus e fazer de Jesus o Senhor da sua vida, entendendo que não há outro caminho, não há outro evangelho. A nossa glória está em Cristo, a nossa redenção está em Cristo, a nossa salvação está em Cristo, a nossa coroa está em Cristo. Somente Cristo é suficiente para as nossas vidas. Se você quer fazer de Jesus o Senhor da sua vida, eu queria que você, ao final do culto, viesse aqui à frente. Talvez você tenha algum motivo de oração específico, também venha aqui à frente. Não vá embora sem antes nós podermos orar por você, e para que você esteja enraizado, com a sua fé muito bem enraizada e alicerçado nessa verdade, que Cristo é suficiente na sua vida. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Jesus, por essa mensagem. Desenvolve em nós, Pai, que essa seja a nossa oração nesse mês, intensificada, intencional. Nós queremos desenvolver a nossa consciência, amadurecer a nossa consciência de que Cristo Jesus é Ele se tornou um comigo no dia que nós recebemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Senhor, nós somos um contigo, Pai, e que essa verdade possa de fato trazer resposta diante de uma tentação, diante de um impulso da carne, para que nós possamos viver livres de toda e qualquer condenação, mas nós sim possamos buscar a santidade sob a ótica de que Cristo Jesus habita em mim e se tornou um comigo, e agora nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Aleluia. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse domingo. Nós abençoamos o nosso ano de 2026, que o Senhor possa encontrar em nós resposta, disposição e vontade de receber o Senhor todos os dias, com essa consciência de que o Senhor nos salvou e de que isso é suficiente. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha uma semana abençoada, que o amor, a graça, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Que culto incrível, palavra muito da pastora Esther. E aí, pastora, palavra, hein, para começar o ano. Começar já enraizado, né, como o Marco disse. Foi uma bênção mesmo essa série, né? Promete aí grande aprendizado pra gente, e como, né, bom começar o ano relembrando princípios, né? Às vezes são coisas que nós já ouvimos, Exato. Mas com o nosso andar da caminhada, a gente às vezes acaba se esquecendo, né? Sim. E trazendo verdades tão importantes para a nossa vida cristã, né? Como foi dito hoje, né? Cristo, ele é suficiente. Por mais que a gente, né, tente fazer, por mais, né, que nós fazemos tantas coisas, né, aqui na casa do Senhor, mas não é para conquistar a nossa salvação. Cristo é único e ele é suficiente. O sacrifício de cruz, ele é suficiente. Mais do que suficiente. Mais do que suficiente. A gente precisa parar de ficar inventando coisa, inventando moda e focar em Cristo realmente, se enraizar cada vez mais nele, né? Verdade. Na presença dele, no que ele tem para nós, que é mais do que perfeito. E é incrível, né, você falar sobre raiz, né? As pessoas estão procurando muito os frutos, muito as flores, e estão esquecendo de cuidar das raízes, né? Que é onde está, na verdade, todo nutriente, né, ali que vai dar força. Exato. Então, você que está aí assistindo o nosso culto online, no nosso campus online, lembre disso, que você precisa firmar as suas raízes em Cristo que é
o nosso único e suficiente Salvador. Verdade, muito bom, Rafa. Pastora, teve algumas pessoas que comentaram hoje na nossa live, pedindo oração. O Ronaldo, lá de Sergipe, Nossa, estão que assistindo legal, o nosso culto. Ronaldo, Deus abençoe. Deus te abençoe sua família, meu irmão. A gente tem aqui, além do nosso campus online, dos nossos cultos, nós temos a nossa célula online que volta no próximo dia 14. E você será muito bem-vindo. Vai lá no nosso Instagram, @PazChurchTapetininga. Manda uma mensagem lá que o pessoal vai te mandar o link da nossa célula online para você poder ser cuidado, a sua família ser cuidada. Mesmo à distância, nós estamos aqui para servir você. O Bruno também, o Bruno que veio morar em Tapetininga, veio lá de Goiás. Olha Veio só. morar em Tapetininga essa semana, diz que semana que vem ele tá aqui no culto. Bruno, Legal, seja bem-vindo à nossa será cidade. Muito bem-vindo à nossa casa. A nossa casa. Procura a gente aqui o dia que você vier visitar a gente. Nós estamos aqui para servir você, servir a sua família também. A Jéssica, que é da nossa igreja, lá da célula do pastor Matheus, tá voltando de viagem, ela disse que estava assistindo o culto na estrada, né? Tá voltando das férias aí, mas mesmo assim tá conectada, Jéssica. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua viagem. O Antônio Carlos, lá do Jardim Fogaça, que também estava acompanhando a gente, o nosso campus online aqui, e o Eliel também mandou um comentário, o Eliel da Jaque, né? O Eliel da Jaque. O Eliel, que é um dos líderes aqui da nossa igreja, líder de célula, é o responsável pelo financeiro da igreja, um cara incrível. Aí ele veio no culto da manhã, mas à noite ele tá lá na casa, vai tá assistindo o culto online. E aí o pessoal não consegue... Esse aí que é ser enraizado mesmo. Muito enraizado, não se desconecta por nada, né? Então nós estamos aqui para servir você. Daqui uns dias as nossas células voltam. Sim, já. Como é que tá a expectativa, pastora, para a volta das células? Nossa, estamos muito animados. O pastor comentou, né, no culto da virada sobre os planos para esse ano. Muito incrível. Que nós vamos ter casas de paz. Então, Uau! gente, o nosso número de células vai aumentar muito. Estamos com muita expectativa mesmo para o que Deus vai fazer esse ano. Amém, glória a Deus. É um ano onde a paz global, né, veio com um tema anual, né? Isso. Que é o reino imparável, né? E o pastor Eibe veio falando sobre o crescimento desse reino imparável, que é o crescimento do reino de Jesus. Então, aqui em Tapetininga, e também no nosso campus online, em Sorocaba, que é o nosso outro campus, nós vamos trabalhar assim de forma incansável para que esse reino realmente não pare de crescer, não pare de avançar. Amém? Amém. Glória a Deus. Você que está aí na sua casa agora, eu queria te convidar a você fechar os seus olhos. Nós queremos orar por você, para que o Senhor possa alcançar o seu coração, alcançar aí. Você colocou seu pedido de oração lá no chat, que Deus possa agir no teu favor e você possa ser tocado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Pastora, você ora pra gente? Sim, claro. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Sim, Pai, assim como nós, né, recebemos tanto aqui presencialmente, Sim, Jesus, mas que alegria o nosso coração saber que o nosso campus online, muitas vidas foram alcançadas também com a sua palavra, Senhor. Obrigado, hoje Pai. Neste momento, nós queremos orar em específico por essas pessoas que acompanharam o culto, Senhor, seja da sua casa, alguns estavam, né, até mesmo em viagem, mas ouvindo ali, conectados, Senhor, com a nossa comunidade. Nós queremos abençoar, ó Pai, essas pessoas que participam do nosso campus online. Nós declaramos, Senhor, um ano de bênçãos, ó Pai, para essas pessoas. Nós declaramos que eles serão cada vez mais enraizados em Ti, nas Tuas verdades, ó Pai, na rocha inabalável que é o Senhor Jesus. Senhor, nós declaramos uma semana abençoada, cheia da Tua presença, cheia do Teu favor, cheia das Suas misericórdias para cada pessoa que nos acompanhou hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastora. Amém. Você que está aí assistindo a gente, quero te convidar a se inscrever no nosso canal do YouTube, a seguir o nosso perfil no Instagram, que durante a semana vai ter muita coisa legal para você ver lá as fotos do nosso culto, né, os cortes das mensagens. No nosso YouTube, amanhã a gente já posta lá a palavra para você assistir de novo. Vai ter no Spotify, você pode seguir a gente lá no Spotify, @PazChurchTapetininga, para você poder escutar. Se você for sair fazer uma caminhada, coloca no carro, tal, você vai poder ir ouvindo a palavra, sendo cheio do poder do Espírito Santo. E esse ano o reino de Deus não vai parar. Amém. Amém? A Deus. Amém. Gente, Deus abençoe, que você tenha um final de domingo aí cheio da presença do Senhor e uma ótima semana em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.